Como sair do mercado em tendência de baixa? Como sair do mercado em tendência de baixa? Cara, eu gosto muito de usar um indicador gratuito que tem para qualquer pessoa, né? Para quem não tem acesso aos dados da Glassnode. E tem na Glassnode também o The Pull Multiple, tá? Que indica onde pode ser potencialmente região de topo desse ciclo de alta. Então, enquanto essa linha vermelha aqui, qualquer um pode adicionar esse site aí no seu navegador. Qualquer pessoa que tiver esse The Pull Multiple aqui e chegar num preço, ou chegar o preço numa região onde está muito eufórico mesmo, e você vê essa linha vermelha dentro dessa zona vermelha, geralmente ele é um indicativo de que vai ter realização de lucro dos mãos de longo prazo, tá? Dos holders de longo prazo, incluindo aí mineradores, tá? Então, por enquanto, nós estamos naquilo que eu chamo de meio ciclo de alta, né? Ou seja, nós estamos na alta final e nós estamos na metade do ciclo dessa alta final. Ou seja, em 3 meses, eu quero ver como vai se comportar essa linha vermelha e também o próprio mercado. Então, o contexto do mercado eu quero ver bastante euforia, bastante gente comprando várias altcoins aleatórias. É isso que eu quero ver, assim, para ter a sensação de comportamento da sardinhagem, o nível de sardinhagem, né? O nível de dinheiro fácil, digamos assim. Eu sei que o mercado não é milagroso, em algum momento ele vai devolver isso que ele está nos dando. Então, quando ele chegar nessa zona vermelha, você já começa a ligar o alerta, né? Toda vez que ele toca nessa zona vermelha, ele começa a antecipar com um pouquinho, ele consegue antecipar com um pouquinho de margem o final do ciclo de alta, né? Então, tal como aconteceu nos ciclos passados, então quando ele chega essa Pull Multiple, ele chega na região da banda vermelha aqui, você consegue ter uma previsibilidade, digamos, de que possivelmente você está no mercado muito irracional, né? E aí você vai ver lá na análise de sentimento, não só nessa banda vermelha quando toca, mas quando encostar nessa banda, né? Mas você vê no Telegram muita gente falando de dinheiro muito rápido, muito fácil, e muita gente acreditando em alta, literalmente que a alta não vai parar de acontecer, né? Você tem que começar a ficar com as orelhas de pé. Mas para mim o principal é quando perder a média de 8, tá? Então, por exemplo, nós estamos acima da média de 8 semanal. Enquanto o preço sobe, a média de 8 semanal vai acompanhar o preço. Então vamos dizer que vamos dizer que 150 mil dólares seja o novo topo histórico do Bitcoin, tá? A linha branca, ela vai vir junto com o preço, tá? Ela vai acompanhando o preço. Quando essa linha branca da média de 8 semanal for violada, então o preço cai abaixo dela, ele volta e retesta abaixo dela, ou mantém por um tempo um pouquinho, mas não consegue romper o topo anterior, e ela faz uma região de bull trap aqui, ó, aí é fim de ciclo de alta. E aí entra num bear market que pode durar 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, aí ninguém sabe, só Deus sabe, né? Mas, por exemplo, quando ele romper a média de 8 pela primeira vez, voltar, testar a média de 8 e cair, é bear market, tá? E vai ficar bem nítido isso pra gente, né? O bear market, ele fica bem nítido. O bear market também, daí começa, ele pode ter 2 tipos de topo. Pode ter o topo de triângulo de baixa, ou seja, o mercado tenta por várias vezes romper o topo anterior e não consegue, várias vezes, produzindo como se fosse um triângulo de baixa mesmo. Isso é o possível, né? Cara, dá para fazer de diversas formas, né? Mas, por exemplo, aqui, nesse topo aqui, esse foi um topo extraordinário, porque ele fez barra de continuação aqui, ó. Se você olhasse ele até aqui, você diria que o mercado ia voltar a subir, ó. Tá vendo? Então ele voltou, testou a média de 8, aqui confirmava a alta ainda.
Acontece que aqui chegou a bater, quando ele tentou romper esse topo anterior aqui, ó, e nessa falha miserável, nessa falha, ele vem e recusa essa região, ele ainda fez o triângulo, né? Ele ainda resistiu na região de suporte, até que em algum momento ele fez um pivô de baixa abaixo da média de 8, que é isso aí, ó. Ele fez esse movimento aí, ó, que é um pivô de baixa abaixo da média de 8 aí, ó. Ele começou o preço a ficar sendo cotado abaixo do preço em relação a 8 semanas anteriores. E aí o que acontece com a média de 8? Ela começa a apontar para baixo. Não sei se vocês estão vendo, mas ela começou a apontar para baixo, né? Então, apontando para baixo, agora ela apontou para o lado. Agora apontando para baixo, ou seja, nesse rompimento aqui, ó, se inicia o bear market. Tá? Então, nesse rompimento verdadeiro, se inicia o bear market. E aí aqui é foco na proteção. Como é que eu gosto de sair, né? Eu gosto de esperar ele vir testar essa região da média de 8 e aí vender, tá? Então, poderia ser vendido aqui ou poderia ser vendido aqui. E ele continua a tendência de baixa. Tá? Outro tipo de comportamento de topo, né? Pivô abaixo da média de 8. Então, o mercado estava bullish. Voltou, testou a média de 8, conseguiu recuperar, ficou acima dela. Aí você vê que ele não consegue fazer um novo topo, né? Ele faz um topo mais baixo que o topo anterior e ele não consegue, de jeito nenhum, ele não consegue romper o topo anterior. Tu percebe a dificuldade ao longo dos dias de quanto tempo passa e o mercado tenta romper o topo anterior e não consegue. Então aqui ele fez uma barra de venda, ó. Ele perdeu a média de 8. Aqui ele perdeu a média de 8. Aí ele vai fazer uma confirmação dessa perda. Que é basicamente aí, ó. Então ele faz um topo mais baixo que o topo anterior e um fundo mais baixo que o fundo anterior. Aí inicia bear market, né? E dentro do bear market você tem vários períodos de falsa esperança, né? Você tem vários períodos de o mercado parece que vai voltar a subir a qualquer momento e ele não consegue, ele apanha. Ou seja, a maior parte das pessoas querem só vender os ativos, né? Querem só vender os bitcoins. Elas não querem comprar mais. Então, tu vê que ela faz topos e fundos descendentes. E o topo nunca consegue passar o topo anterior, né? Toda ameaça causa um topo mais baixo que o topo anterior. Então, você tem topo mais baixo, topo mais baixo. Você vê que o mercado ele está virando pó, né? Está se esvairindo, né? Então, toda a oportunidade de alta, a galera que está presa no topo anterior começa a vender, né? E o mercado fica a maior parte do tempo abaixo da média de 8, tá? Então, ele vem, se afasta da média de 8, toca na média de 8, volta a cair. Volta a tocar na média de 8, volta a cair, tá? Ele fica com esse comportamento de preço aí e a média de 8 meio que defendendo. Ali, ó, ali ele fez uma ameaça de retomar alta. Não sei se vocês viram ali, ó. E é cabuloso mesmo, tá? Não é fácil. Aqui parece que aqui tinha acabado o bear market, né? Parecia. Fez o pivô de alta acima da média de 8. Aqui foi indicação de compra, né? Foi indicação de compra, mas mesmo assim o mercado não queria saber. Vocês percebem também que fica uma inatividade muito grande no mercado. Muita gente para de acompanhar vídeos, para de participar das comunidades. E a média de 8 ela se mantém. Isso aqui é 1 ano, tá? Assim, parece que correu rápido, mas isso aqui tudo é 1 ano, né? É
um ano de queda. Tá? E não é fácil. E aqui ela fez o fundo dos deuses, né? Então aqui o Bitcoin fez o fundo dos deuses. Queda muito acentuada. A segunda queda. Perda de volume. Isso aqui é fundo dos deuses. É o melhor ponto de comprar na história é geralmente o fundo dos deuses, né? Ali fez um fundo dos deuses, ó. Aí, desse ponto agora que ele começou a pegar a média de 8 e manter acima, você pegou uma alta violenta no primeiro semestre de 2019. Aí chegou no segundo semestre de 2019, ele fez um outro topo, que é esse topo que vocês vão ver aí ele se desenhando, abaixo da média de 8 e continua mantendo abaixo da média de 8 até a gente chegar em 2020. Tá? Então, ele se mantém abaixo da média de 8, bear market novamente. Isso é um semestre de bear market, né? Aí, quando ele começou a retomar, empolgar o mercado novamente, a alta, nós tivemos o Covid. Aí foi o Covid, ó. Pronto, bateu o Covid. E aí, no ano passado, metade do ano passado, nós tivemos, então, a retomada de alta do Bitcoin. E agora nós estamos em alta infinita, né? Então, estamos acima da média de 8. Toda vez que o mercado protegeu. Recentemente, nós tivemos um pequeno bear market, que foi em maio desse ano. Em abril e maio desse ano foi um pequeno bear market, né? Mas enquanto está acima da média de 8, você tem que ficar majoritariamente comprado. Né? Então, ali ele bate suporte, acima da média de 8 só se compra, não se vende. Agora fez um pivô de baixa, abaixo da média de 5. Ali, ó, abaixo da média de 8. Começou o bear marketzinho, só que esse bear marketzinho começou já a se segurar, dados ontem mostrando muitos investidores institucionais comprando, e aí nós tivemos a alta agora, retomada de alta agora recentemente de novo. Né? Então agora nós estamos acima da média de 8, nós estamos com alta probabilidade do mercado continuar subindo acima da média de 8, tá? Então a média de 8 semanal ela é a nossa melhor amiga, que ela vai dizer onde são os pontos de suporte e resistências principais. Tá? Também pode usar a média 21 se quiser. O Alessio Rastani, que é o trader que eu adoro lá, que eu admiro bastante, ele usa a média 21 também. Eu gosto de usar só a média de 8 mesmo, e foda-se. Média de 21 é só quando eu quero ver como é que vai ser a média de curto prazo, porque a média de 21 semanal, ela é uma média que representa o preço, como é que vai ser a movimentação média de preço do Bitcoin nos últimos, na tendência média, de médio prazo, de 6 meses, né? Então, nos próximos 6 meses, se a gente está acima da média de 21 e a média de 8, nós estamos numa condição favorável de pegar uma tendência de médio prazo de alta. Né? A média de 8 ele defendendo, aí vem, ele testa a média 21, perde a média 21, perde a média de 8, pivô abaixo da média, volta acima, retesta, agora a gente voltou acima das duas, agora é compra, velho. Tá vendo essa boquinha que se abre? Tá vendo essa boquinha que abriu aqui, ó? Essa boquinha aqui, ó. Isso aqui é tendência de alta mesmo, ó, tá vendo? Ela sai dessa condição, ela abre aqui, ó. Ela começa um movimento bem de alta, né? Então, eu acho que para o próximo ano ali, até janeiro, fevereiro, acredito que nós vamos abrir a boquinha aqui do BTC. Mas para vender, tem que vender em região onde está muito eufórico. Pode usar dados on-chain para isso, Depot múltiplo e média de 8. Pivô abaixo da média de 8, é isso aí. Foda-se.